tudo bem? Aqui é o Anael Queiroz, dando continuidade ao estudo da obra The Philosophy of Magic do Arthur Wesley, né? O Arthur Wesley, para quem não sabe, ele é professor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e ele coordena lá o Departamento de Estudos da Religião, né? O que seria basicamente ciência da religião aqui para nós. Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tô usando o microfone. Mai, boa noite, tudo bem? Então, gente, o que se passa? Então a gente está estudando a obra The Philosophy of Magic, do Arthur Wesley, né? Estudioso se chama de Religious Studies, né? Da religião, dos estudos religiosos. Ele é um acadêmico respeitado, né? E nessa obra The Philosophy of Magic, na aula passada, que é a aula número 1, a gente estudou a introdução. A gente trouxe algumas citações da obra, só que hoje eu quero fazer diferente. Eu não quero ir por esse caminho de estar lendo as passagens da obra, porque pode ficar um pouco cansativo. Hoje eu trouxe os temas que é desenvolvido nos parágrafos, né? Então eu vou comentar algumas coisas que você vê ali por volta do capítulo 1, tá? No nosso grupo de estudos em filosofia da magia, tem o meu fichamento completo, né? Oferecido para os alunos que estão participando. E tem também os meus comentários, né? E lá sim tem a citação completa. Mas dessa vez eu vou percorrer mais a questão do pensamento, né? A questão que é desenvolvida nesses capítulos. Bom, então, sem mais delongas, a primeira coisa que o Arthur Wesley vai chamar a atenção é essa questão da legitimidade e da antiguidade da tradição hermética. Esse é um das grandes questões da cultura hermética. O que é isso? Porque é o seguinte, os renascentistas, né, a galera do Renascimento, eles acreditavam que o corpus hermético vinha lá do Antigo Egito, que era a doutrina e a teologia primordial, que atravessa os patriarcas, etc. Depois, né, com o tempo, né, o Casaubon, ele descobriu que o corpus hermético é do terceiro, quarto século depois de Cristo, ali em Alexandria, ali no Egito Romano, né? Então bem mais para cá, bem mais contemporâneo, né, ali do cristianismo, do que propriamente uma antiguidade, né, etc. E aí o Arthur Wesley lança essa questão, né? Embora o corpus hermético seja ali uma mescla da filosofia grega, né, com a sabedoria egípcia, há elementos óbvios ali, óbvios não, né? Há elementos sutis, alguns não tão sutis, da sabedoria egípcia, no corpus hermético, sim, mas a moldura do pensamento ali é claramente filosófico grego. O que o Arthur Wesley vai dizer para a gente é o seguinte, e isso é uma questão muito central, tá? Isso é uma questão muito central, que vai acompanhar a nossa discussão daqui para frente de modo categórico, que é o seguinte, uma coisa está lá no passado, né, tem aquele sentido para o passado, mas o valor de uma tradição é aquilo que ela pode falar para o presente, né? O valor de uma tradição está na verdade, na essência, que transcende o tempo, né? Então, o que acontece? Então, embora o corpus hermético não seja diretamente a tradição egípcia em sentido genuíno, não significa dizer que ele não é portador de uma cosmovisão tradicional da realidade, e que nessa cosmovisão aparece a magia, né? A magia, ela ganha a sua inteligibilidade, ela ganha a sua compreensão, ela faz sentido dentro dessa cosmovisão tradicional. Essa é a tese fundamental do The Philosophy of Magic, né? Não é à toa que se deve pensar a magia na medida em que a magia é um espelho de uma cosmologia tradicional, de um modo de ser, de um modo de pensar o mundo, né? Ou seja, o que o Arthur Wesley está querendo fazer é uma ontologia da magia, né? Por isso que é filosofia da magia. Então é essa questão. Então, para o Arthur Wesley, resumindo esse primeiro ponto, o corpus hermético continua sendo um depositário das tradições de sabedoria, né, um depositário ali dessa visão tradicional do mundo, dessa verdade, dessa cosmovisão tradicional, ainda que ele não seja diretamente, estritamente, genuinamente uma sabedoria egípcia em sentido puro, étnico puro, né?
Então, é interessante isso, porque, por exemplo, analogamente falando, né, entre os Rosa Cruz e os católicos, por exemplo, para os católicos é imprescindível, né, que Jesus tenha ressuscitado em carne e osso. Se Jesus não ressuscitou em carne e osso, a teologia católica desaba, né? Para os Rosa Cruz, essa ressurreição é simbólica e ela acontece todo dia dentro do coração daqueles que se redimem, né, que procuram a via cardíaca. Então, para um Rosa Cruz, não alteraria o fato de descobrir um dia que Jesus sequer existiu, né? Por quê? Porque mais importante da história, do que a história concreta que supostamente aconteceu, é a mensagem que está por trás, né? A mensagem do cristianismo, independente de Jesus ter existido ou não, é que está a chave, né? Então, é assim que a gente tem que pensar o hermetismo. Independente do quanto ele seja grego, do quanto ele seja egípcio, do quanto ele realmente é portador de um mistério ou não, a mensagem que ele traz são questões fundamentais do espírito humano, né? Que é a questão do mal, da queda e da redenção, né? Boa noite, galera. Boa noite, DK Composato. Boa noite, Ars Oculta. E a galera que chegou aí também. Mestre Anael, e se pensarmos hermeticamente cristianismo e em supercordas? Boa noite. Eu vou percorrer aqui os temas que eu já trouxe aqui do livro especificamente, mas a questão da supercorda eu posso falar no final, né? Um pouquinho assim dessa questão do hermetismo, do cristianismo. Sua pergunta é muito pertinente, muito interessante. Bom, e aí o que acontece? Então, o Arthur Vézulos, ele elege o hermetismo como essa plataforma para a gente pensar a filosofia da magia. Por que o hermetismo se torna o lugar adequado? Porque, gente, o Corpus Hermético, quem já teve a oportunidade de ler, a gente está terminando de lê-lo na escola do Mago Labon, Escola Hermética de Alta Magia, na grupo de estudos em Filosofia da Magia 2, né? Quando você olha para o Corpus Hermético, você percebe claramente que é filosófico e é mágico, né? Que tem ali um rigor, uma costura filosófica, né? Mas ao mesmo tempo tem ali profundamente eivado daquela coisa da correspondência, dos símbolos, que é a base da gramática mágica, né? Então, por isso que o Corpus Hermético seria para nós um lugar privilegiado de olhar para essa concepção de ser que estrutura o pensamento mágico. Por isso que, em seguida, o Arthur Vézulos, ele vai falar de como o Corpus Hermético enxerga a queda do homem, né? E a queda do homem do Corpus Hermético é muito parecido com o mito de Narciso, né? Porque na queda no Corpus Hermético é quando o ser humano, a criatura humana, ela se apaixona pela sua imagem nas águas, ela tenta abraçar e ela se materializa e se afasta do divino, né? E aí a magia seria um dos conhecimentos para nós retornarmos ao divino, né? Então a magia faz parte desse momento da redenção, né? Paraíso, queda, redenção, né? Então a magia seria um dos instrumentos, né? Tá chiando? Então eu vou tirar, peraí. Eu vou tirar que fica melhor, se eu tiver chiando. Pronto, acho que eu tirei, tá dando pra ouvir? Vou falar um pouquinho mais alto. Tá dando pra ouvir? Ó, Samuel, boa noite. Pronto. Tá dando pra ouvir agora? De boa? E aí, galerinha? Show, né? Israel, boa noite. Tá dando pra ouvir agora? Então, a magia, né, para o Arthur Vézulos, vai ser justamente esse momento da redenção. Paraíso, queda, reintegração, né? Boa noite. Tá dando para ouvir direitinho, tá, gente? Tá dando para ouvir? Tá aí, ok. Tá ótimo agora, pronto. Massa, que bom. Então, só que o Arthur Vézulos aqui nesse primeiro capítulo, ele vai meio que ainda influenciado ali pelo orientalismo, né? Um pouco ali vengado do Oriente. Ele vai pregar, né, que chega um ponto da absorção do símbolo mágico, da capacidade mágica, que você já não precisa mais do símbolo, né? Eu particularmente discordo. Eu sou mais jambaliquiano. Eu acho que o símbolo, o ritual, não desaparece enquanto necessidade humana, né? Porque nós estamos afastados do divino, né?
Então, a nossa situação ontológica faz com que nós precisemos do ritual, embora o ritual tenha uma função pedagógica, né? Entendeu? Mas, enfim, né? Então, o Arthur Vétulos vai nesse sentido. Bom, então a magia, o que é a magia para o corpus hermético? A magia é o momento, é o horizonte que surge, né? Quando você se dedica à sua salvação, quando você se dedica à reintegração, quando você se dedica a se realinhar com a ordem divina. Então você vai enxergar essa lógica, as correlações de todos os seres. Isso é a magia, né? Então a magia, ela faz parte do terceiro momento. Qual é o primeiro momento? Paraíso. Toda religião começa com paraíso. Qual é o segundo momento? A queda. Nós nos separamos do divino, né? Nós estamos aqui sofrendo, procurando o sentido da existência. É a queda, né? Ou seja, nós estamos aqui falando sobre o divino porque nós não somos o divino. Nós estamos separados de algum modo, né? E a reintegração é o realinhamento. Ou seja, é perceber que qual é o caminho de retorno, né? E aí a magia, ela surge como o sistema, né, filosófico natural, se pensar no termo de renascimento, que funda, né, que auxilia nesse processo de reintegração, né? Bom, por isso que a magia é pensada como um despertar, um abandono da realidade habitual. Preste atenção, porque isso aqui vai bater no ritual, na vela, no sino. É muito interessante isso aqui, que a gente vai chegar já já. Então, hoje não quero me esticar muito, tá? Estou percorrendo aqui os temas que passam por esse capítulo. Então, o que acontece? Então, a magia, ela é um despertar e um abandono da visão habitual, dessa visão cotidiana, do dia a dia, de apanhar as coisas. A visão mágica é uma visão vertical. Dentro da horizontalidade, o mago é o quê? É o que convoca o poder divino a atuar no mundo. Anjos caídos, sim, interessante a analogia, perfeito. Exatamente. E aí eu faço aqui um adendo que o Arthur Vézulos não faz, mas aqui sou eu fazendo já. Eu percebo, né, que a religião, ela é o movimento de nós nos entregarmos ao divino. Nós nos redimirmos no seio do divino, né? Já a magia é convocar o poder divino para atuar no mundo. Então, a magia é como se lá no Corpus Hermético, na Tábua Esmeralda, fala, né? Da terra ao céu e do céu à terra. Da terra ao céu é religião, é religar, é devoção. Do céu à terra, casar o céu e a terra, como dizia Picto na Mirandola, é a magia, né? A magia é o casamento do céu e a terra. E o mago é esse que faz o casamento, é esse mediador, essa ponte, esse pontífice, né? E como diz o Eliphas Levi, o soberano pontífice da natureza, né? Bom, e aí essa mudança habitual da verticalidade, né, da horizontalidade para a verticalidade, a magia nos coloca no horizonte vertical, é justamente porque o mago passa a ser o embaixador do divino na Terra, né? Então, por isso que se verticaliza essa percepção. E aí o que acontece? E aí é interessante, porque agora vai entrar a categoria fundamental de um pensamento mágico, que é o ritual, né? O que é o ritual? É como o mago ancora isso que está no vertical no horizontal, entende? Então, o ritual é essa mediação entre diferentes níveis da realidade. É isso que o Arthur Vézulos vai dizer. E aí o Arthur Vézulos nos traz a figura da mandala, né? A mandala, o que é a mandala? A mandala é um ritual em duas dimensões, porque é um desenho. O ritual mesmo é a mandala em 3D, é a mandala com tempo e espaço. Então é como se o desenho, o símbolo, né, a mandala, que é um desenho cósmico, né, fosse 2D, duas dimensões, e o ritual seria a tridimensionalização daquilo que é contemplado na mandala, né, nos yantras hindus, por exemplo, né? Então Arthur Vézulos traz essa questão muito interessante. E para o Arthur Vézulos, isso é uma tese que ele vai lançar, é o seguinte, que o ritual é o que faz a síntese entre a religião e a magia. É uma tese que ele levanta, que eu acho muito interessante e dá muita coisa para pensar, né? O ritual como mediação entre diferentes níveis de realidade e também como unidade originária entre magia e religião. Por que essa unidade originária? Porque é o seguinte, o Arthur Vézulos entende que a religião ela é comunitária, né? A igreja, os irmãos,
Então, a religião é uma experiência de comunidade. A magia, o mago, é uma experiência mais solitária, né? O mago ele é mais solitário por sua própria natureza do processo mágico. Por isso que ele vai ser, né, perseguido, hostilizado, porque ele se separa do poder comunitário e estatal, né? Então, ele gera desconfiança. Né? O mago sempre vai ser, e está atrelado à ideia de magia, a desconfiança, né? Porque ele é solitário, porque ninguém sabe o que ele está fazendo. No entanto, o mago pratica rituais e o religioso também pratica rituais. Então, para o Arthur Vesgus, o que está por trás da magia e da religião, elas têm uma raiz comum. A magia e a religião têm uma raiz comum, e essa raiz comum é metafísica, né? E ela é o ritual. O ritual é o elemento que dele sai o religioso, dele sai o mágico. E aí ele não faz essa, que eu vou dizer agora, ele não faz isso, mas eu percebo na prática isso, por exemplo, como um rito religioso, ele tem momentos que ele se torna um rito mágico, e até mesmo o rito mágico tem momentos que ele se torna um rito religioso, né? Por exemplo, aqui é uma digressão minha, tá, gente, que eu estou fazendo. Não é o Arthur Vesgus que fala isso diretamente. Eu vejo assim, por exemplo, você está rezando o Pai Nosso, que é puramente religioso, mas o Pai Nosso pede a intervenção do divino. O Pai Nosso, ele chama, ele convoca a força. Né? Quando o Pai Nosso diz, perdoai os nossos pecados, aí é a religião. Né? Mas quando pede que o reino celeste se manifeste na terra, aí é mágico, aí é o processo da magia. Então, o mesmo rito tem momentos religiosos, momentos mágicos. E um rito mágico também, né? Se você for para a alta magia, por exemplo, tem hora que chama os Elohims, chama o divino, né? Se redime ao divino. Então, dentro do processo mágico, nós encontramos elementos religiosos e dentro do rito religioso encontramos chaves mágicas, né? Não me canso de dizer. É possível pensar, por exemplo, uma filosofia da magia, da mística católica, por exemplo. Embora o catolicismo não entenda a sua mística como um processo mágico, né? Bom, a magia como reintegração do conhecimento, a reintegração do conhecimento fragmentado. Então, Arthur Vesgus ele começa a dizer, bom, então a magia ela é esse conhecimento unificado, no sentido de reintegrado, porque o conhecimento da modernidade é fragmentado. A gente estuda ciência, a gente estuda arte, a gente estuda religião, estuda filosofia, matemática, ciência. A gente tem um mundo fragmentado, mas a magia, ela coloca esse conhecimento como uma mandala, né? Por quê? Porque o pensamento mágico, ele é um pensamento que unifica esses saberes, mostra o rosto que está por trás de todos os saberes, o rosto que a ciência forma quando junta todos os fragmentos, né? Eu gosto muito dessa metáfora para a galera entender o que é o pensamento mágico. E é por isso que talvez ele chame tanto a atenção da juventude do mundo de hoje, né? Porque o mundo de hoje fragmentado, a gente estuda matemática, estuda biologia, mas o que serve isso à vida? Porque o pensamento mágico ele é um pensamento integral, né? Ele é um pensamento que todas as dimensões da vida, tanto física, emocional, psicológica, espiritual, todos eles se integram em uma cosmovisão, né? Então, eu, por exemplo, fui muito um sintoma disso, né? Quando eu estudava astrologia, e eu comecei nesse mundo do esoterismo a partir da astrologia, a mandala das casas astrológicas, eu percebia claramente que aquilo era uma gramática que falta a nós modernos. Que aquilo era interessante porque conseguia eu conectar pontos da minha vida que a ciência por si só, analítica moderna, não me daria essa paz profunda, né? Essa paz do espírito que uma cosmovisão consegue enxergar, né? Então, Arthur Vesgus chama atenção para isso, que pensar a magia também é pensar, de algum modo, em como costurar esses saberes fragmentados numa unidade, né? Esse pensamento da unidade. E aí também a questão do microcosmo e do macrocosmo, né? Então, a magia, por trás dela, e eu já falava isso antes de ler essa obra, né? Por trás dela está essa ideia de que a alma do mundo, né? O que o Arthur Vesgus vai dizer aqui é que a magia, né, o mundo mágico, o pensamento mágico, ele pressupõe o macrocosmo e o microcosmo. Então, uma ontologia da ressonância, uma ontologia da analogia, né? Então, o pensamento mágico, ele incorpora no mundo uma espécie de esquematismo simbólico
que nos permite ler esse mundo de uma maneira mais rica que o mundo meramente analítico, positivo, científico, voltado para as coisas, né? Porque a ciência ela é voltada por medir as coisas. O Arthur Vesely não fala isso, aqui eu estou abrindo uma digressão para a gente filosofar. A ciência, se um mago do mundo antigo ou do mundo do Renascimento, para a gente entender melhor, ele vivesse hoje em dia, ele olharia para a ciência e diria, olha, a ciência ela é uma parte da magia. A ciência não é contra a magia. A ciência é uma dimensão do medir as coisas. Acontece que esse mundo ele só consegue ser explicado não pelo medir, mas pela essa visão integral, simbólica, porque esse simbolismo emana do próprio mundo, ele está inscrito na carne do mundo. O mundo é simbólico. E se o mundo é simbólico, então a ciência moderna, ela não está contra a magia, ela tá falando de uma dimensão, a ponta do iceberg desse mundo, né? E aí nós fizemos da ponta do iceberg desse mundo a própria visão do mundo na sua totalidade, né? Ou seja, é como se nós disséssemos, vamos falar o que é o mundo a partir do modo como nós aprendemos a medi-lo. Isso é a ciência, né? Medir o mundo não é a mesma coisa de dizer o que o mundo é. O que o mundo é, quem diz é a visão mágica da realidade, essa visão holística, integrada, né? Você vê as mandalas, você vê o Liber 777 do Crowley, você vê ali a arte da memória do Giordano Bruno, né? Ali o protótipo de computador do Raimundo Lúlio, né? Onde ele formava ali as frases divinas, ele rodava, tinha as letras, aí formava uma frase, né? Dizem que ali ele pegou dos árabes, né? Enfim, né? E aí o que acontece? O ritual como iluminação do cotidiano. Então o ritual ele tem a função de nos fazer sair do horizontal para a consciência vertical. Olha como é interessante. Então o ritual é uma pedagogia da nossa sensibilidade, é uma pedagogia da percepção. Daí a importância do ritual, né? E a consciência ritual e a manifestação, né? Então, ou seja, de seres celestes. Aí que está. Esse também é um ponto que ele vai trazer que é muito interessante. Que os seres, o mundo mágico, o mundo dos seres mágicos, olha como é interessante isso. Ele surge, né, quando o efeito do ritual acontece. Porque o ritual prepara esse estado de espírito onde surgem os seres, onde surge a visão dos seres invisíveis. Você está entendendo o que eu quero dizer? Esses seres, eles estão aí? Não, eles estão quando o ritual trabalha a percepção, né? E quando o ritual trabalha a percepção, nós passamos a enxergar esse mundo dos seres divinos. É isso que o Arthur Vesely está querendo dizer, né? Você dizer, então quer dizer que esses seres divinos é fruto da nossa mente. Ora, a nossa mente está enraizada no mundo. Nossa mente também é o mundo, né? Ou seja, o Arthur Vesely, ele está tentando frear o psicologismo. Por isso que ele vai fazer uma crítica ao Jung, né? Nesse sentido. A modernidade colocou o céu na nossa mente. Os espíritos, esses seres, são todos coisas da nossa mente, projeções do nosso ego. O Arthur Vesely vai fazer essa crítica justamente nos próximos parágrafos. Vai dizer, bom, mas a visão tradicional do mundo é que o ego, ele é só uma dimensão, né? E tem algo anterior a ele, que é o divino, né? Que é a dimensão divino, celeste e o ego, né? Então, o que o Arthur Vesely está querendo dizer? Enquanto nós, modernos, queremos dizer o celestial é projeção do nosso ego, o Vesely está convidando a gente para olhar de uma maneira como os antigos olhavam, que é o quê? Na verdade, preste atenção nisso, o nosso ego é que é o próprio céu pensando a si mesmo. O nosso ego é um momento que as forças celestes se coagulam e ele reflete sobre si mesmo através do ego, né? Então, o ego é um momento do autopercepção do próprio céu. Então, o resgate dessa anterioridade do mundo e da natureza antes do nosso ego, antes da nossa subjetividade, né? A nossa subjetividade, nosso ego eclode das forças naturais, né? A gente eclodiu das forças naturais. Então, há um enraizamento, há uma anterioridade, há um mistério do próprio mundo. E a magia é a possibilidade de recuperar essa percepção. É a possibilidade de restaurar essa percepção, né? Bom, e aí quando o ritual faz acender as assinaturas.
Aí você percebe a analogia das coisas. Aí você percebe sol, lua, estrela, né? O ritual. E engraçado que o Arthur Veslos, ele, nesse ponto do ritual, ele fala assim, que, por exemplo, tem 3 coisas fundamentais do ritual, né? Que mostram que o ritual ele é uma imitação da cosmologia sagrada, que é o sino é para trazer a questão do som, para alterar a percepção, né? Para perceber que o mundo não é esse vazio, ele é sonoro, ele tem uma música celeste. A vela, por que a vela? Porque o fogo da vela é a essência do próprio processo mágico, que é transmutar as forças, né? O fogo é a presença do divino no mundo. Então a vela, no ritual, ela não é só um instrumento, ela é para nos lembrar para que é o ritual, né? O ritual mágico, ele é o quê? Um sacerdócio divino. A gente não pode associar a magia do sacerdócio divino, né? E o livro é a doutrina, porque o ritual é o quê? É a teatralização da doutrina, é a liturgia da doutrina. O ritual é o quê? É a doutrina encenada. Por isso que tem que ter o livro sagrado. O livro sagrado é a presença do que está escrito. É como diz, olha, o ritual é um desdobramento da doutrina, né? Todo ritual, por isso que tem o livro do Eliphas Levi, é dogma e ritual. Dogma é o quê? Doutrina. Doutrina e ritual, doutrina e ritual, doutrina e ritual. Né? Interessante isso, né? Então é como se o ritual fosse um desdobramento do que está no livro, né? A dimensão do teatro, né? A dimensão litúrgica do processo. E aí, claro que tem outros elementos, né? Traçar o círculo é de diferenciar o que é sagrado, o que é profano, né? E aí nós podemos fazer uma fenomenologia do ritual, que aí é uma dimensão muito interessante que o Arthur Veslos explora um pouco, mas ele não explora bastante, depois ele vai mudar de assunto, né? E aí você percebe a assinatura das coisas, a assinatura Hero, né? Bom, e aí ele vai, no final agora, né? Finalizando, ele vai dizer que esses símbolos, esses rituais é um momento, mas que você não pode se apegar a isso, né? Porque você chega num nível que não precisa mais do ritual, nem do símbolo. Aqui eu discordo dele, tá? Eu sou mais jambliquiano, né? Claro, respeito completamente quem pensa igual Arthur Veslos, que o objetivo do mago é chegar em um nível que ele não precisa mais acender vela. Eu não acho que é por aí, né? Me desculpem, né? Posso estar enganado. Eu acho que acender vela, o sino, traçar o círculo, evocar as forças, tudo isso não desaparece. Por quê? Porque a nossa condição humana, ela é enraizada no abismo. Então nós sempre vamos precisar dessas muletas, porque é a nossa condição de seres caídos, né? Mas aqui eu acho que o Arthur Veslos está influenciado ali por um teosofismo, do hinduísmo, enfim, é uma percepção minha, tá, gente? Vamos com calma, né? Não vou adiantar muito esse debate agora. Mas são 2 contrapontos, né? Tem aqueles que acreditam que a magia chega num ponto que você não precisa mais do ritual, do símbolo, e tem aquele outro pensamento que diz, não, o ritual e o símbolo são necessários porque nós somos seres finitos, nós somos seres que estamos numa situação ontológica que nós precisamos do símbolo e do ritual, e essa nossa condição não desaparece, né? Enfim, bom, e aí no final ele vai fazer a grande crítica do livro, né? Que é essa inversão moderna da psique para a ontologia, né? Ou seja, o mundo moderno separou a magia da religião, né? Isso vem desde a Idade Média também, né? Quando o cristianismo separa, isso é magia, isso é a graça cristã. E quando ele separa a magia de religião, quem que separa primeiro a magia da religião? A Idade Média, a Igreja. A Igreja diz, a graça é o de Espírito Santo, magia é cor do demônio. Então separa a magia de religião. A ciência vai no mesmo sentido, né? A ciência da cultura vai dizer, religião é devoção, magia é degeneração, é o lado egoísta, é o lado sombrio, é o lado rebelde da religião, né? Aquele que quer fazer o ritual por si próprio. Então, a ciência vai separar as coisas. E aí tem a galera aí também, hoje em dia, da magia separada do religioso, porque você faz o que você quiser, da forma como você quiser, a magia do caos, não sei o quê. Você pode pegar um desenho animado, e não importa a tradição, o que importa é a eficácia dos símbolos manipulados, né? Esse é o auge da separação entre magia e religião.
E isso é problemático, a gente precisa combater isso. Agora eu vou doutrinar aqui, tá? Agora eu vou doutrinar filosoficamente, a gente precisa combater isso. Por quê? Porque esse pensamento de separar a magia da religião na modernidade é uma doença do espírito moderno. Por quê? Porque essa separação, tanto do lado da magia do caos, né, é uma separação que enfraquece a ideia da magia como a conexão com a alma do mundo, com a grande mãe divina, né? Ou seja, afasta do significado ontológico da magia, ou seja, a magia como expressão da sabedoria divina, a magia como expressão de Deus, do divino no mundo, né? Então, quando você perde essa conexão, é por isso, gente, que os magos do Renascimento, Pico della Mirandola, Marcílio de Fitino, Reuchlin, Giordano Bruno, Cornélio Ágrippa, preste atenção, isso é uma chave que o Arthur Wes nos trouxe. Eles estão tentando fazer o quê? Unir a magia, fazer as pazes da magia com a ortodoxia, né? Por quê? Porque a magia, longe da religião, ela vira magia negra. Ela vira magia negra, longe da religião. Mas se você aborta a magia e fica só com a ortodoxia, aí a ortodoxia, a religião fica seca. Porque a magia é a capacidade do renovamento da religião, né? A magia, ela renova o fluxo do contato. E aí o Arthur Wesselus fala dos monges lá, né? De um negócio lá no Oriente, que os caras... Foi no Tibete, parece. Que os religiosos lá foram combater os magos, e aí acabaram revitalizando a religião, porque tiveram que aprender a magia para combater os magos. Acabou revitalizando o processo religioso, né? Porque a magia é como se fosse a vida da religião, um processo mais vivo de transformação, né? Então, resumindo, é isso, né? O que o Arthur Wesselus está querendo nessa obra, né? É sempre importante entender isso. Ele está querendo desconstruir alguns lugares comuns da magia, para te resumir aqui, para te entender essa aula de hoje, né? Qual é o primeiro lugar comum? Magia é uma projeção da psique. Não. Se nós pegarmos isso para tentar entender o mundo mágico, a gente não vai entender a magia. Porque você só consegue entender a magia no horizonte que ela mesma se institui, né? Então a magia não é uma dimensão da psique. Essa visão é uma visão moderna, é uma visão que mutila o processo mágico. Magia, aí qual outra visão? Magia é superstição. Não. Magia também não é superstição, por quê? Porque reaparece em várias culturas com traços muito parecidos. Então, magia não é uma mera invenção da mente humana. Ela tem alguma raiz profunda no ser humano, na relação do ser humano com o mundo. Magia é a cor da psique? Não. Magia é superstição? Não. Magia é a cor do demônio? Não. A ortodoxia, quando se livra da magia, é por razões políticas, né? Porque a igreja quer dominar, quer o domínio sobre os seus servos, né? E a magia, ela é muito empoderadora do indivíduo, ela é muito autoempoderadora, né? Então, o poder político, né? A religião, enquanto poder político, a gente sabe que ela como é que ela atua, ela vai o quê? Ela vai ter a magia como rival, né? Então, a magia não é coisa do demônio, né? É um outro lugar comum também. Também, né? A magia não é simplesmente, e aí é um quarto ponto, né? A magia não é simplesmente algo separado da religião. Também não é por aí, né? Embora nós embora esse é o fino, né, do Arthur Wesselus. Embora nós temos que entender que a magia é diferente do processo da ortodoxia religiosa, mas nós não podemos separar a magia da religião também. Por quê? Porque a magia, ela é como se fosse o desdobramento, né? Ela é como se fosse o uso do símbolo religioso para a intervenção no mundo, né? Então, sem o horizonte religioso, a magia, ela perde o seu sentido, a sua essência, porque a magia, ela é uma visão de mundo que emana da visão de mundo religiosa. Então, a visão de mundo religiosa instaura o processo mágico. O que é a visão de mundo religiosa? É a visão de que eu sou separado do divino, que eu preciso me reintegrar ao divino. No sentido filosófico é isso, que eu preciso procurar o fundamento último em todas as coisas. E o que é a magia? A magia nasce desse horizonte. Porque quando eu vou buscar o fundamento último em todas as coisas, o que vai acontecer? Eu vou enxergar esse mundo como permeado de símbolo, como permeado de seres, como necessidade de um ritual para aproximar e para purificar minha alma em relação a esse divino, né? Então, essa relação com o divino, para o Arthur Wesselus, e eu concordo plenamente com isso, é que vai instaurar a visão mágica de mundo, né?
Então, a magia tem alguma ligação com a visão religiosa de mundo. Não quer dizer de uma religião particular ortodoxa, né? Então é isso. Então, o quarto verso vai dizer, e assim, agora eu vou fazer uma digressão minha aqui, nesses minutos finais. Eu estou lendo Paul Tillich, né, A Coragem de Ser, é uma obra que eu recomendo a todo mundo, tá? Muito interessante. E o Paul Tillich, aqui é uma reflexão que eu faço, né? Ele vai dizer que o medo, né, e a ansiedade porque é a ameaça do não ser em relação ao ser, né? Quando nós temos consciência do não ser, né, da nossa possibilidade de não ser, isso gera ansiedade. E aí a religião seria o processo que vai trazer a coragem de ser. Porque diante do não ser, e diante do mal, né, diante do absurdo, diante da morte, da doença, enfim, do vazio existencial, de todo esse não ser que ameaça o ser, só tem duas possibilidades. Ou você se desespera, ou você atravessa, né? Ou a coragem de ser ou o desespero, não tem meio termo. Diante do não ser, só tem esses dois caminhos. A religião, ela vai ensinar a coragem de ser, né? E aí eu acrescentaria aqui na nossa conversa, a magia também está nesse registro, né? E penso eu, aqui é uma compreensão minha, tá? Não, Arthur Vesely não vai conversar nesses termos. Mas eu acho que a magia é uma reação ao não ser, né? E você olha, por exemplo, lá no Antigo Egito, a magia era para o quê? Estabelecer a ordem diante do caos, né? Na Idade Média, afastar os demônios, atrair os anjos. No Renascimento, né? Atrair as forças celestes para harmonizar a vida individual e social. Então, sempre a magia é o quê? É uma luta do ser contra o não ser, é afirmar a coragem de ser, né? E aí eu conversando com o ChatGPT sobre isso, ele deu até uma palavra interessante, né? Ele disse assim, talvez a magia seja uma coragem cosmológica, uma coragem de ser cosmológica. É verdade, né? Ou seja, é afirmar a divindade e a simbolicidade e o mistério do mundo, apesar desse mundo, o nosso mundo moderno, aparecer como desencantado, né? E aí é que é interessante a gente perceber isso, porque no mundo moderno a gente não percebe mais a magia, porque a nossa mente já está formatada com a ciência moderna, vamos dizer assim, né? Em algum grau, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, nós nos distanciamos do tempo em que a magia fazia sentido, do tempo histórico. Essa distância histórica é uma perca? É uma perca. Mas é também uma oportunidade. Por quê? Porque como nós estamos distante da magia, no sentido histórico, né? Do tempo que a magia fazia sentido, a gente consegue ver a essência do que é a magia, né? É como uma casa. Você só consegue ver a beleza da casa quando você sai dela. Quando você se afasta, fica lá fora e você vê a casa, como ela é bonita, como ela é bela. Dentro da casa, você não consegue ver a beleza dela. Então, os antigos viviam dentro do horizonte mágico. Então, eles não conseguem compreender a essência da magia. Só nós, já desencantados no mundo moderno, é que olhamos e dizemos, o processo mágico é um processo de encantamento do mundo. É uma forma, é uma ligação originária com o mundo, e nessa ligação originária com o mundo, com os seres, o mundo aparece de uma maneira muito diferente do que, historicamente, agora nós estamos habituados na ciência moderna, né? Entenderam? Então é isso, vai ficar gravado. Sábado, amanhã eu estou muito ocupado, mas sábado eu vou subir esse vídeo para o YouTube, é a aula 2, tá? Do Filosofia Filmédica. Obrigado a todos, boa noite a todos que acompanharam, e vai ficar gravado para vocês assistirem completamente, tá bom? E daqui a 15 dias a gente retorna aqui para continuar o nosso estudo do The Philosophy of Magic. Valeu, galera, boa noite a todos, valeu!